Povo de Deus, paz e graça, louvado seja o nosso Eterno, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a você e a sua família poderosamente. Amados, passando aqui neste dia para poder trazer uma palavra da parte de Deus, que servirá de orientação, não tão somente para a tua vida, mas Deus fala primeiramente comigo, para a minha vida, para a vida dos seus familiares, para a vida daqueles aonde este vídeo vai chegar. Não importa onde você esteja, ou a maneira que você se encontre, o importante é que você possa dar ouvido à palavra do Deus Criador dos céus e da terra. E a mensagem de hoje será uma mensagem de explicação para o povo que estão ainda tendo suas dúvidas, pessoas que estão seguindo algumas orientações ao qual não condiz com a palavra de Deus. Porque há a revelação de muitos anos atrás que chegaria o tempo em que haveria pessoas dando credibilidade e ouvido ao ensinamento do homem e não a verdadeira e sã palavra do nosso Eterno, ao qual Deus tem nos instruído, tem nos orientado, tem enviado profetas antes para falar conosco. E dando continuidade, Deus envia o teu Filho Jesus Cristo para instruir o povo, para instruir a nação, qual é o caminho que se devemos andar. Só que, infelizmente, hoje, como Paulo expressou há muitos anos atrás, no livro de Gálatas, do capítulo 1, que há alguns que tentam conturbar o Evangelho de Cristo, e isso hoje está viralizado, isso hoje está acontecendo. E este é o momento em que muitas pessoas são alcançadas pelo poder e a palavra de Deus, através de um rádio, através da televisão, através do celular, das redes sociais. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que passamos para o povo, que não tem conhecimento, para pessoas que não sabem ler, para pessoas que não lêem a Bíblia. E aí mencionamos aquilo que achamos que é o certo e vamos complicar a vida de muitas pessoas. O assunto hoje vai estar referente a uma questão em que muitas pessoas, estudantes da palavra, está ministrando em que nós somos salvos, porque Paulo usou essa expressão, somos salvos pela graça. Então tem pessoas trocando a expressão que Paulo usou, como se a gente tem um direito de vivermos no mundão, fazendo tudo de errado, e por causa da graça, nós vamos ser salvos. Não é dessa maneira que Paulo trouxe uma orientação para a igreja, ao qual muitas pessoas estão pensando hoje. Porque se fosse dessa maneira, eu e você não teríamos a necessidade de estar indo para os templos, ouvir a palavra, nos aprofundando na palavra, procurando mudar de vida. Iríamos permanecer o mesmo. Eu separei alguns livros aqui, existem vários,
mas separei poucos aqui, mostrando que são provas contundentes, que não é pela graça da maneira que estão pensando. Tem que haver uma renúncia, tem que haver uma transformação. Porque a Bíblia do nosso Deus Todo-Poderoso tem uma parte em que diz assim, que toda palavra inspirada por Deus é digna de aceitação. Não diz que toda palavra é inspirada. Se diz assim, toda palavra inspirada, existe uma que não é. Como Paulo, ele tem um costume de se expressar, assim digo eu, e não o Senhor. E talvez até nessa mensagem, Paulo não se expressara bem. Então as pessoas hoje em dia estão recebendo essa mensagem, querendo passar para o povo, que mesmo você em erro, mesmo você cometendo delitos, você vai ser salvo. Aí vai se contradizer com o que o nosso mestre deixou escrito, com o que o nosso Deus mandou os profetas falar. Vamos entrar na mensagem. E peço a tua atenção, peço a você que possa assistir do início ao término para entender o que é que o Espírito Santo de Deus passou para mim, eu estou passando para a igreja. Que primeiramente eu tenho que me posicionar, eu tenho que me corrigir a cada dia, a cada momento, e você que vai ouvir a palavra também da mesma maneira. Observe, o livro de Efésios, do capítulo 2, e o verso 8, vai expressar dessa maneira: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, primeiramente que a Bíblia, ela não vai ser concretizada só nesta mensagem ao qual Paulo deixara. Aí você não pode concluí-la como você pensa. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé e a obra andam juntos também. A Bíblia vai mostrar a quem conhece, que diz no livro de Mateus, que teve fome e deste de comer, teve sede, deste de beber, teve nu, vestiu, teve desamparado, o acolheu. Então a obra também faz parte. O próprio Senhor Jesus diz que nós devemos ajudar uns aos outros. A igreja cresce no partir do pão, na comunhão, na oração. Tem que haver a obra também. Porque se você for observar, aí vai contradizer pelo que diz. Por quê? Porque aí já é a entrada do povo no reino de Deus. Vai dizer assim: Senhor, quando foi que eu te alimentei? Isso é obra. Quando foi que eu te vesti? Jesus vai dizer: quando você fez a um dos meus pequenos, fizeste a mim. Está escrito. Então você não pode pegar essa frase aqui e resumi-la como está fazendo. Que observe. O livro de Mateus, do capítulo 10, o verso 28 ao 33. Olha o que vai dizer. Observe aqui, para que você possa entender e ter cuidado com o que você está ensinando e passando para as pessoas, e as pessoas vêm absorver esse tipo de ensinamento, dizer: não, eu posso pecar, eu posso errar, porque eu sou salvo pela graça. E não é desta maneira. Porque no tempo anterior, nós não tínhamos o direito
de chegar até Deus para orar e falar com Ele. Quando cometíamos um pecado, nós teríamos que levar um sacrifício até o sacerdote. Ele fazer esse sacrifício, Deus nos perdoar. Então Deus, se agraciando de cada um de nós, por sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo, teu Filho. E através de Jesus Cristo, essa barreira foi tirada. Então eu e você temos a legalidade agora de falarmos com Deus, onde quer que nos encontramos. Não precisamos de um pastor para que ele fale por mim, nem de você para que fale por ele. Então aqui essa é a graça. Ela abriu a porta para isso. Não é a graça de que você vai cometer erros, pecado propositalmente, e você vai entrar na glória. Não é dessa maneira. Porque senão, não haveria necessidade de Jesus deixar isso escrito aqui no livro de Mateus, o qual eu vou ler, no livro de Lucas, em Apocalipse, no livro de Isaías. Tem muito mais. Então você tem que ter sabedoria. Quando você for ministrar uma palavra para os ouvintes, que não é dessa maneira. Agora eu digo assim, que vai ter uma mensagem que eu vou ler aqui, que se o homem cometera tanto erro, e ele não cometeu com aquele pensamento, vou fazer e vou ser salvo, e no momento ali ele se arrepende, eu creio que é uma probabilidade de Jesus salvar ele, por causa do seu arrependimento. Mas você ministrar uma palavra que nós vamos ser salvos cometendo erros, andando de qualquer maneira, então eu estou perdendo tempo dentro de uma igreja. Você está perdendo tempo. Com todo o respeito aqui, é melhor voltar para o mundão, fumar o meu baseado. É melhor voltar para o mundão, cheirar cocaína. É melhor voltar para o mundão, começar a se embebedar, pegar meu mundo de mulher, porque está perdendo tempo. E não é dessa maneira que você está pensando, pregador. Você que procura a cada dia estudar a palavra de Deus, fazer todo tipo de curso, todo tipo de faculdade, teologia, participa de seminário, tantas coisas, e quer trazer uma ministração dessa, você vai complicar as pessoas. E você vai dar conta dessas pessoas. Cuidado! Não é dessa maneira que Paulo está falando. Você interpretou a coisa errada. Vocês, na realidade, estão interpretando a mensagem errada. Observe o que vai dizer aqui, Mateus capítulo 10, 28 ao 33. Então não temas aos que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqui está referindo-se ao inimigo, ao adversário, que usa as pessoas para tirar a vida do outro, mas ele não pode tocar na alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Pronto. Eu vou parar aqui porque outra lá já é outro assunto. Mas até aí, você pode entender, Jesus está tendo um diálogo com os discípulos. Ainda que o inimigo mate a tua carne, ele não vai matar a tua alma. Por quê? Porque a pessoa está andando na dignidade, está andando na fidelidade para com Deus. Mas aquele que não anda na fidelidade, não é uma pessoa íntegra com Deus, ele vai ser lançado no lago de fogo. Então não é a graça, irmãos, que você está pregando, que você está ministrando, que você está achando que é dessa maneira, não. Diversas pessoas estão dizendo isso. E tem que ter cuidado com esse ensinamento. Porque se fosse dessa maneira, Jesus não iria deixar algumas frases, alguns títulos da Bíblia que eu vou ler aqui,
para vocês procurar entender. Observe. Livro de Lucas, o capítulo 24, do verso 43. Olha o que vai dizer aqui, ó. 42 ao 43. Não, Lucas 23, perdão. Lucas 23. Do verso 42 ao 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas vou voltar um pouquinho mais para adiante, para o verso 37, para você entender. Ó, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Respondeu, porém, o outro, que todos sabem essa história, que é os dois ladrões. O outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Se é pela graça, aqui Jesus usaria até uma expressão assim, ó: hoje mesmo vocês estarás comigo no paraíso. Mas não, Jesus usou a expressão só para aquele que mostrou arrependimento, para aquele que falou: lembra-te de mim. Ele não falou: lembra-te de nós, lembra-te de mim. Então, você tem que ter cuidado quando você vai ministrar esse tipo de palavra, para não trazer ensinamento de que pessoas que vão sair da presença de Deus, vão se afastar, não vão querer mais congregar, não vão querer mais adorar a Deus, porque ele sabe que se ele viver a vida lá, de qualquer maneira, ele vai ser salvo porque é pela graça. Como você está passando esse ensinamento. E você vai ter que prestar conta disso. Porque não é desta maneira que você está pensando. Aí as pessoas vão começar a seguir ensinamento dos homens. E não os ensinamentos de Deus. Observe aqui o que vai dizer até no Velho. O livro de Isaías vai expressar, ó, Isaías 59, 2. Mas a vossa iniquidade fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vejam ou ouçam. Você está entendendo? Então, como é que é pela graça? Como é que eu vou estar no erro e vou entrar no reino de Deus? Cuidado, pregador. Cuidado você que está falando essas coisas no TikTok, no Kawaii, em qualquer parte da rede social. Cuidado. Você está prejudicando pessoas. Você tem que apregoar a palavra, manejar a palavra como um bom obreiro. Tem que exercer como a Bíblia está mandando. E não trazer um ensinamento ao qual a Bíblia não está sendo condizente com o que você está falando. Eu tenho aqui, ó, essa Bíblia aqui. Essa Bíblia é a Bíblia Obreiro Aprovado. Quem comprar essa Bíblia vai ver. Fala muitas coisas a respeito de pecado. Sobre a entrada no reino de Deus. Tem muitos livros aqui que eu vou provar para você. Provas contundentes. De que o homem não vai entrar, não errando. Esse cidadão da Igreja Adventista,
um cidadão que tem aí, ele gravou um vídeo dizendo que nenhum ser humano vai para o inferno por causa do pecado. Mas é porque essa pessoa não quis receber a graça de Deus merecida. Que cabecinha é essa? Como se fosse um cara espetacular, inteligente. Se uma pessoa não recebe a graça de Deus, essa pessoa está em pecado. Essa pessoa não quer se arrepender, não quer mudar de vida. E o povo ainda vai absorver isso. A Bíblia diz que é através dos pecados que vamos ser lançados no inferno. Livro de Apocalipse. Separei só alguns. Capítulo 22, verso 15. Olha o que vai dizer aqui, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer outro que ama e comete a mentira. Acabou. Como é pela graça? Essa interpretação de vocês. Então estou perdendo tempo, meu irmão. Como eu falei anteriormente, estou perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Não precisa estar na igreja. Eu estou falando aqui mediante o que as pessoas estão trazendo ensinamento. Então não precisa estar na igreja. Todos nós precisamos buscar a Deus, adorar a Deus. Perfeição não vai haver em nós. Vamos ter nossas fraquezas. Vamos ter nossos problemas diários. Mas essa história de que, não, você é salvo. Não é por obra. Você é salvo. É pela graça. Então eu tenho que voltar a fumar maconha de novo. Cheirar cocaína. Comprar uísque, curtir, beber com as mulheres. Pegar um bocado de mulher porque eu vou ser salvo. Que mente é essa? De você, ministrante da palavra de Deus? Que ideologia é essa? Quero convencer as pessoas a não congregarem, a não buscarem a Deus, a não se arrependerem dos seus atos, dos seus feitos. Você vai pagar um grande preço. Cuidado. Reveja as coisas, reveja o seu conceito e vai ver que o que Paulo falou aqui não foi isso. Paulo não está acima de Jesus não, irmãos. Entende? Aqui quem tem autonomia, aqui quem manda é Jesus. Não é Paulo. A Bíblia diz que Jesus é o nosso cabeça. E o cabeça de Jesus é Deus. Deus é o Pai, está acima de Cristo. Cristo, nós estamos abaixo de Cristo. Aprenda isso. E nós somos o cabeça de dentro do nosso lar. Entende? Existe, regras. Existe decência. Não é como você está pensando, pregador. Não é como você, pastor, está pensando, não. Que vai fazer seu seminário, estudar teologia, seja o que for, e chegar aqui e trazer esse ensinamento para as pessoas se complicarem. Você precisa vigiar nessa área. Vigie. Cuidado. Porque tem muitos que estão morrendo, estão descendo a sepultura e estão pensando, fulano foi para a glória. A Bíblia não me diz isso não, viu? A Bíblia não me diz isso. Até porque também, eu não sei se é Paulo que vai diz, olha, não devemos, ou é Pedro, não devemos nem pensar no nosso coração que fulano foi salvo, porque assim é trazer Cristo. Fulano foi para o inferno, assim como Cristo está morto, não ressuscitou. Cuidado. Agora, pela palavra,
Nós temos que fazer uma análise, estudar e observar o que é que a palavra está falando. Vocês que vão ouvir a mensagem, vão entender o que é que eu estou falando. Se faz sentido. O homem está na presença de Deus, o homem está indo para a igreja buscar a Deus, se já vai ser salvo de graça, como ele está dizendo aí. A salvação você só não paga, irmão. Mas é renúncia. A salvação é renúncia. Jesus revela para João aqui, ó, no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7, se não me engano, diz assim, ó: eu conheço as suas obras. Ó. E tenho posto a porta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. A porta que ele está falando, a porta da salvação. Não é de prosperidade, nada disso não. Ele conhece a minha e as suas obras. Se eu ando na prostituição, se eu ando na bebedeira, se eu ando dando mau testemunho, roubando, matando, usando droga, ele conhece minhas obras. Essa porta vai estar fechada. Vamos ser pessoas mais sábias, pessoas mais inteligentes. Cuidado. E você que está ouvindo através das redes sociais, de Kawaii, de tanta coisa, tem que ter mais cuidado ainda. Porque o que tem pessoas perdidas, hoje em dia não é brincadeira não. Eu vi isso o cara falando, que os pastores não querem que mostre isso, que a gente é salvo pela graça, que não precisa estar na igreja, que não precisa aceitar Jesus. É tanta perturbação. A Bíblia diz que aquele que não confessar Cristo diante dos homens, ele também não confessará diante do Pai. É tanta perturbação, meu irmão. E o povo ainda vai lá e escreve: isso aqui é palavra boa, rapaz. Esses crentes não sabem. Por isso que eu não vou para a igreja. Já não quer ir. Já é atribulado, já é perturbado. Já não quer ir. Ainda acha outro perturbado para poder perturbar mais a mente dele ou dela. Aí pronto. Cuidado. Não é assim não, viu? Está aí o ensinamento. Não vai resumindo a Bíblia em um só livro, capítulo, versículo, não. Busque muitos livros, muitos capítulos, muitos versículos. É igual como outro dia eu preguei e falei: se a igreja não vai passar, como o pastor falou, pela grande tribulação, então não há necessidade de ter o anticristo, não há necessidade de ter a besta, não há necessidade de ter a imagem da besta, a marca da besta, nada disso. Por favor. Porque em Apocalipse vai mostrar, falar que por amor Jesus salvou aquele que por amor dele, não negou o nome dele, foi decapitado, não recebeu a marca da besta, nem abriu a imagem da besta, e Jesus salvou. Confusão é essa? O crente não vai passar. Não vai passar quem morrer antes, meu irmão. Mas se Jesus voltasse agora, arrebatasse a igreja dele, primeiro os mortos com ele, os que estão vivos fiéis, os outros que ficassem, que segurassem o seu pepino, que ia ter que mudar de vida, porque aí agora a grande tribulação. Então, por favor, sejam sábios, leia a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia, ajude este canal, escreva lá alguma coisa que você tenha dúvida, divulgue para o povo, para que eles possam estar ouvindo a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a tua vida poderosamente, para a glória do Eterno. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor, somos gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos, pelas bênçãos de Deus, e por tudo quanto mais o Senhor irá fazer, para a glória e louvor do teu nome. Meu Deus, que se realize, que se concretize aquilo que o Senhor quer. Em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, guarda, Senhor, teus filhos, tuas filhas, guarda as crianças, guarda os idosos, ser com todos, e que esta palavra, meu Deus, cause, meu Deus, transformação e mudança na vida dos teus filhos, para a glória e louvor do teu nome, que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, e até uma próxima, amados, se assim o nosso Eterno nos conceder. Um forte abraço da parte de Cristo. Shalom!